boa noite. Sim, estamos na terceira live da nossa série do desafio ler e interpretar 7 contos de Machado de Assis em 7 dias. E hoje nós chegamos na nossa terceira live. Então, na primeira live nós discutimos a respeito do conto Pai contra Mãe. Na segunda live, que foi ontem, foi Uma Águia Sem Asas. E hoje nós vamos discutir a respeito, vamos analisar o conto Missa do Galo, de Machado de Assis. Então, assim, eu estou aguardando aí o pessoal entrando para que a gente possa realmente... Eu vou colocar a Elaine, inclusive, aqui comigo agora. Deixa eu ver se tem algum... Tem sim, vou colocar para dividir a tela comigo, para a gente falar sobre esse conto de Machado de Assis. Deixa eu ver se entrou. Sim, deu certo. Boa noite, Elaine. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente estava falando aqui que, logo na introdução, né, que é o tempo que a gente vai esperando o pessoal entrando e sendo comunicado que tem que entrar aqui para a gente começar a dar aquele lembrete nos grupos Sim, que sim. a gente já está na nossa terceira. São 7, gente, é um desafio. A gente já está na terceira. Ontem foi bem interessante, o pessoal que participou enviou assim vários comentários, tinham lido o conto, foi bem interessante mesmo, foi bem Que, produtiva, Ela. que maravilha, que maravilha. Foi uma pena eu não ter podido participar ontem. Infelizmente, já cheguei aqui em casa mais de 8 horas. Aí não dava mesmo para ter entrado. Mas assim, hoje a gente vai aproveitar bastante, né? Para descontar o de ontem. Hoje a gente vai aproveitar. Verdade, verdade, verdade. Bom, Tô com- eu Estou não sei compartilhando também aqui no grupo do WhatsApp, viu? se compartilhando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu olhar aqui no Telegram, que também já tem assim alguma informação. Então, pessoal que já está aqui, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindas as pessoas que estão aqui com a gente. A gente já vai, assim, começando, tá dando só um lembrete aqui rapidinho, mas a gente vai começando, o pessoal depois vai entrando, sabendo que todas essas lives, elas vão estar gravadas, sempre gravadas. Então, quem perdeu alguma parte, ou perdeu a live inteira, porque não, por algum compromisso, alguma situação, não pôde estar online com a gente, é só acessar o Instagram, e não só o Instagram. Depois que termina a live agora, eu estou colocando no YouTube também. Então, você pode acessar pelo YouTube. Eu baixo o vídeo e coloco no YouTube. Então, assim, não tem desculpa para dizer que não teve como analisar os 7 contos, né? Então, tem Verdade. uma possibilidade e realmente quem tem interesse, quem realmente está engajado com o objetivo do desafio, com certeza vai encontrar um tempinho ali, vai analisar e vai acompanhar o que a gente está discutindo no conto. Então, assim, vou falar um pouquinho sobre qual foi o meu primeiro contato com esse conto na minha vida. Então, eu era adolescente, faz tempo, viu? Eu era adolescente quando li Missa do Galo. E justamente porque pedem muito para ler esses textos nesse período do ensino médio. Pelo menos o meu contato com a Missa do Galo foi no ensino médio. E é bem interessante que ele é muito comentado, já faz parte do período realista de Machado de Assis. Inclusive, ele teve 2 publicações assim oficiais nas páginas recolhidas. Uma foi em 1893 e outra foi em 1899. Então, a gente vê que está em pleno, realmente, período do realismo. E Machado de Assis, ele aplica algumas técnicas aqui, que a gente pode observar, que já foram utilizadas em contos anteriores. E também, principalmente, se a gente for linkar as ideias no romance consagrado, que é o Dom Casmurro, que é essa sensação que ele nos apresenta aqui na narrativa, de que a gente fica na dúvida, será que aconteceu ou não? Será que é uma percepção que eu tive? E muitas vezes aquela necessidade de voltar ao texto, tentando descobrir, como se a gente fosse um detetive, tentando perceber, será que passou alguma coisa que eu não vi, né? Porque, mas nesse caso aqui, como em Dom Casmurro, a gente tem um narrador em primeira pessoa, sabendo que o narrador em primeira pessoa sempre é aquele que nos deixa com uma grande interrogação, né? Será que de fato as coisas aconteceram dessa forma?
ou é a impressão dele que nem ele mesmo tem tanta certeza assim. Então, quando o próprio narrador, né, coloca em dúvida o seu próprio ponto de vista, a gente também fica sem ter muita certeza se foi uma impressão ou se de fato as coisas se encaminharam ali naquela conversa entre o Nogueira, né, que é o personagem aqui, e Conceição. Mas assim, vamos começar. Vou perguntar aqui, Elaine, fala do teu primeiro contato. O meu foi no ensino médio. Fala aí sobre o teu contato com esse conto. Quando aconteceu? Olha, o meu primeiro contato com esse conto foi na graduação, já lá na faculdade, né? Eu te disse, né, que na verdade eu conheci Machado de Assis quando eu estava na faculdade. Li os primeiros contos por obrigação, depois fui lendo por paixão. Me apaixonei pelas narrativas breves, né, que Machado de Assis tem, que nos traz assim, tanta coisa, tanto ensinamento. E, como você disse, eu li e reli para procurar, né? Eu acho que eu perdi alguma coisa. Até dessa vez, né, eu fui lendo, relendo, né? Aí eu disse, meu Deus, é tão pequeno, será que eu esqueci alguma parte? Baixei novamente o PDF para ver se tinha esquecido de imprimir, né, alguma parte, mas não. Era realmente, ele é uma narrativa curta e deixa aquela impressão de que aconteceu algo, mas não sabemos se realmente aconteceu. Exatamente. Então, assim, o pessoal que está entrando aqui, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora a pergunta é para vocês. Vocês leram o conto? Vocês leram Missa do Galo? Um monte de gente ontem que estava na live disse sim, eu li. Coloca aí pra gente, sim, eu li. Né? Ou não, eu ainda não li. Vou ter uma ideia aqui agora na live. Quem foi que leu o conto Missa do Galo, que está participando aqui com a gente da live agora? Coloca aí, gente. Bota assim, bota um gestinho, alguma coisa Não. para entrar aí e já ir aquecendo na live, porque a live fica boa quando vocês participam, quando vocês trocam, né, essas ideias que vocês tiveram, essas impressões também a respeito do texto. Mas Com vamos lá. certeza. Ontem a gente falou muito sobre a questão da mulher, né? Principalmente a figura feminina, né, da personagem Sarah Hope, foi muito discutida ontem, assim, a atitude dela, a maneira que ela viu o mundo, o final, né? E assim a gente ficou com aquela raivinha de Andrade, né? Depois, quando chega lá no finalzinho do conto, aquela raivinha. Mas hoje a gente vai ver que é uma narrativa que não trata de uma maneira como uma águia sem asas, né? É um formato diferente, realmente é uma história ambientada num cenário bem diferente. Mas vamos começar com a parte do resumo, em que a gente percebe que logo no início a gente tem a fala do próprio narrador, que é Nogueira. Vale salientar que esse narrador, a gente só sabe o nome dele no sétimo parágrafo do conto. E a gente sabe o nome dele só depois, porque ele começa já falando. E naquele tom confessional, é como se ele precisasse. Sabe aquela situação que a gente tem na vida, que a gente às vezes fica, ai, mas eu preciso desabafar, eu preciso contar para alguém que aconteceu tal situação e eu queria até, assim, falar sobre a minha impressão, mas será que foi mesmo? Praticamente é como se ele pedisse que a gente o ajudasse a ter uma impressão, né? Nossa, que pudesse auxiliá-lo sobre o que verdadeiramente aconteceu naquela noite em que ele esperava para participar da Missa do Galo, que era a noite de Natal. Então, tudo é muito bem situado logo no início da narrativa. Observem que ele coloca, que diz, bem no início do conto, ele diz, nunca pude entender. Então, ele já declara, né, que nem ele mesmo tem ideia, convicção, tem, né, certeza do que aconteceu, mas ele coloca, nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Ontem, inclusive, nós falamos muito sobre essa questão que no século XIX, uma mulher de 30 anos já era uma mulher considerada velha mesmo, assim, tô falando bem no tom pejorativo mesmo, velha. E a própria Conceição acha interessante, porque tem uma parte aqui do texto e que ela diz que também já está velha, que, né? Tem uma partezinha que ela fala aqui. Então, a gente vai percebendo essas nuances de comportamentos de uma época, né? A visão que se tinha em relação à idade, em relação à mulher, em relação ao comportamento que essa mulher deveria ter. E Machado de Assis é um mestre quando ele faz essa análise
e faz a gente refletir sobre o que é de fato esse ser, o que é a essência e o que é essa aparência. Porque me parece, a gente já está aqui no terceiro conto e a gente continua observando como ele traz à tona essa questão das pessoas que querem parecer ser alguma coisa, mas será que de fato elas eram aquilo ou era só para se moldar a uma convenção, né? Para Esse conto traz justamente isso, né? Assim, já ele no conto anterior, que eu não estava, mas eu conheço, ele já traz essa questão do casamento por interesses, por conveniência, né? E agora ele mostra assim claramente que na época era totalmente assim por conveniência, um casamento não era por amor, né? E onde conta a história desse menino, porque tinha 17 anos. Na época já era um jovem, né? Mas um menino que estava ainda se descobrindo e de repente encontra essa mulher, né? Que era traída, que o marido saía e que ela aceitava, ela, a mãe dela, né? Acaba todos da casa sabiam que ele ia para o teatro Exato. e nesse teatro todo mundo sabia que ele ia, na verdade, dormir com a amante. E quando ela se vê nessa situação, acredito eu que sozinha com ele na sala, embora fosse pura, como ele diz lá no início, né, do conto, uma mulher doce, uma mulher séria, mas uma mulher que aparentava ser uma santa, que não, que tinha um jeito de falar moderado, não se alterava. De repente ela quis mostrar algo a mais, né? Quis, ela, pelo que dá para entender, né? Não chegaram a praticar, a trair, a praticar a traição, que eu ia dizendo, mas deixou aquilo no ar de, poxa, né? Eu poderia, eu tenho a oportunidade. E quando ele diz assim, não entendi, a história diz que ele está contando uma coisa lá do passado, quando ele tinha 17 anos. Quando, na verdade, a gente não sabe a idade dele ao contar essa história, né, da Ele coloca noite. que foi há muitos anos, mas a gente não há uma precisão em relação a quantos anos se passaram até ele chegar e contar o que tinha ocorrido naquela noite, não é? Isso, isso. E uma coisa bem interessante aqui é que ele coloca que ele tinha feito um acordo com o vizinho, né? Que ele tinha ajustado com o vizinho, ou seja, ele tinha feito um acordo que ele ficaria acordado, o vizinho ia dormir, e quando chegasse no horário da missa, ele quem iria avisar o vizinho de que eles poderiam ir até a igreja, né? Para participar Isso. da missa. Mas quando essa parte ele ambienta, na verdade, ele nos apresenta esses personagens, porque a primeira parte ele já coloca dizendo aqui que eles iam para a missa do galo, ele situa que tinha que ser meia-noite, e ele fala que estava hospedado na casa do escrivão Menezes, que, na verdade, a primeira esposa de Menezes era uma das primas do menino. Então, ele se hospedou lá porque existia uma ligação entre eles se conheciam. No entanto, ele fala sobre quem era esse Menezes, né? Que tinha sido casado com uma das primas dele, e que a segunda mulher, Conceição, que aí vem, né, Conceição aqui à tona, é a mãe. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Ou seja, já fazia um bom tempo que ele estava convivendo ali com aquela família. Em alguns meses ele foi lá com o objetivo de estudar. Mas observe que ele diz que foi bem acolhido e se introduz aqui a mãe. É bem interessante, porque isso não é à toa, gente. Se a mãe foi morar com ela, né, junto com o marido, isso já mostra claramente uma dependência econômica, né? Se a mãe tivesse posses e tivesse condições, provavelmente estaria na sua própria casa. Ela não teria necessidade de morar com a filha depois que a filha tivesse casado, né? Mas se ela foi morar lá, então a gente já percebe que dentro dessa situação, dessa estrutura familiar, há uma situação de dependência. Ou seja, tanto Conceição, né, como também Quanto a a mãe. mãe de Conceição, a sogra dele, de Menezes, dependiam economicamente dele. Então,
Quando a gente vê toda essa postura dele, né, das traições, ele saía, inclusive era uma coisa bem protocolada, né? Uma vez por semana ele dormia fora de casa, né? Isso é citado no texto. E quando ele saía, as escravas, que tinham duas escravas, era uma família pequena, mas tinham duas escravas ali, né, dentro daquele ambiente, ficavam rindo, né? Quando ele dizia, vou para o teatro, todo mundo já sabia dentro da casa para onde realmente ele ia. Que inclusive era uma mulher, essa amante dele, era uma mulher que era separada do marido. Então é bem colocado aqui, né? Assim, para os moldes da época, uma mulher separada do marido, mesmo que ela não tivesse uma amante, ela já era considerada uma mulher, vamos dizer assim, de uma, não é questão, de uma moral duvidosa. Infelizmente, o preconceito era muito grande. Então, por isso, as mulheres, realmente, a grande maioria se submetia aos grandes desmandos dos maridos, porque elas tinham pavor de ficarem, de serem rejeitadas, separadas ou abandonadas. Então, dentro da sociedade, uma mulher que se estivesse nessa condição, ela era acusada, discriminada, realmente vista com muito preconceito. Não é, Elaine? Verdade. É, quando a gente imagina assim, esses contos que estão sendo analisados, uma águia sem asas, uma partida que virá, né? Esse, a Missa do Galo, remete muito à imagética do matrimônio, pela visão, sob a ótica de Machado de Assis, como ele mostra a dependência da mulher, como você falou anteriormente, né? Como a dependência da mulher em relação ao homem. A mulher, até então, tinha que ficar em casa. O ofício da mulher era costurar, lavar, passar. Ainda tinha aquela que costurava para fora, mas não tinha uma que tivesse um ofício que representasse a mulher em um público, vamos dizer assim. Como atualmente, graças a Deus, está muito diferente, né? Mas era, na época, uma dependência, sim, total da mulher e da família, quando nesses casos a dependência financeira se estende não só à esposa, mas também à sogra ou a alguém mais da família. Acaba se submetendo a isso, a ser traída e aceitar, né? A muitas vezes ter que abdicar de si própria, do que gosta, em detrimento do homem. É interessante nesse conto também algumas partes não, a maioria do conto, a maior parte do conto, ele faz análise psicológica, né? Ele mostra muito as descrições psicológicas das pessoas. Ele não mostra tanto, ele descreve em um pequeno parágrafo como era a sala, né, que remetia a uma casa burguesa, que era decorada com sofás, inclusive tinha dois quadros de figuras femininas, né? Um deles era de Cleópatra na sala e ela até diz que preferia que fosse de duas santas, né? Mas Exatamente. é pouca descrição do ambiente em si. Ele faz mais uma descrição de sentimentos, como eles estão se sentindo naquele momento. É um gesto que ela faz para chamar a atenção dele, né? A tá hidratando os lábios, né? Passando, ele diz os beiços, passando a língua nos beiços para hidratar, e ele não deixava de perceber isso. Um Mesmo com detalhe. todo respeito, ele olhava, né? Então, assim, foi mostrado o sensualismo também, por parte daquela mulher santa. Exatamente. E assim, quando essa parte aqui, quando ele diz assim, que quando ele dizia que ia ao teatro, a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa. Então ele não respondia, se vestia e ia embora, só voltava na manhã seguinte. Eu achei bem interessante na sequência, porque ele coloca que Menezes trazia amores com a senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. E agora vamos lá a parte de Conceição, que é muito interessante quando coloca assim. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, que é amante, né? É uma palavra usada na época, comborça. Mas, afinal, resignaram-se, acostumaram-se e acabou achando que era muito direito.
Muito interessante essa parte aqui, né? Acabou achando que era muito direito, ou seja, total acomodação, total, assim, relaxamento, eu não assim, é, dá a ideia até de que ela diz assim, ela cata essa atitude do marido no sentido de que ele está certo, ele é homem, provavelmente usando essa ideia aí mesmo. Ah, ele é homem mesmo, então eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que permitir que ele tenha uma amante. O ideal aqui é que eu seja a esposa e cumpra com os meus deveres. Então, a mentalidade era bem pautada nesse princípio que eu acabei de falar. E aí é interessante como ele coloca Boa Conceição, chamavam-lhe a santa. Muito interessante. Todo esse perfil que ele coloca, essa imagem que se tem de Conceição. Praticamente ela não era aquela pessoa morna, na minha concepção, que não influenciava em nada ali, em grandes coisas dentro daquela casa. Praticamente era um móvel, era, sei lá, um jarro em cima de uma mesa, né? Tanto que ele se espanta com o fato dela ter conversado com ele durante essa espera para chegar ao horário da missa, justamente porque ela era essa mulher sem expressão. Era uma mulher inexpressiva Isso. ali dentro da casa. E como colocar a santa, a Boa Conceição, essa imagem que as pessoas têm dela, ou a imagem que ela queria passar, mas não necessariamente aquilo que ela era. E aí fica aquela grande interrogação dentro da narrativa. Será que ele se entusiasmou com o fato de ela ter aberto um espaço para uma conversa comum e começou a devanear que de repente ela estivesse, né, numa situação um pouco mais sensual? Ou de fato ela aproveitou o momento para se revelar e arrumou aquele tempinho para dizer assim, por que não? Por que eu não posso ser o que eu realmente sou? Assim, não estou muito afim agora de bancar a santa o tempo todo. Quero conversar com uma pessoa comum, né? Sem essas amarras, né? Essa questão toda. O próprio ambiente da casa, observe que eles dormiam, iam deitar às 10, 10 e meia, todos estavam dormindo. É bem enfatizado que eles eram extremamente tradicionalistas, conservadores, moldados aos costumes. Então, isso não, eu entendo assim que dentro do texto, né, do texto, nenhuma situação dessa aparece aleatoriamente. Ela vem conectada com a ideia e com a visão do autor. Ele quer nos passar alguma coisa. Então, tudo é amarrado. A santa, a boa, a causa perfeita, todo mundo seguindo as regras perfeitamente. Mas o que que existia de, vamos dizer assim, de pecado, de erro dentro dessa família tão convencional? A margarina do século XIX, a família margarina do século XIX, né? É, é. E aí, Interessante. fale, pode Interessante que mesmo o tema do conto é adultério, né? Não só de Menezes com a amante, mas também de Conceição com Nogueira, embora não tenha acontecido nada entre eles. O único contato físico que é descrito lá no conto é só um encostar de ombros, né? Quando a gente lê, a gente vê que eles só encostam os ombros. Então, foi um contato físico de amigos, vamos dizer assim, de pessoas que conviviam na mesma casa, né? uma parte que ela sentou junto, né? Pronto, aquilo ali já foi o auge, né? Ela sentou mais próximo a ele. Aí, como você disse, assim, eu acho que ele, na idade de 17 anos, ficou naquele, Deslumbrado. nossa, né, deslumbrado com aquela situação. E, assim, não houve a concretização. Eu acho que que Machado de Assis quis passar aqui não é o que houve, na verdade, mas o que poderia ter acontecido. Muito interessante. Como ele dominava, né, essa técnica de nos deixar, olha, Machado de Assis, se tu estivesse Né? aqui entre nós, a gente ia conversar. Porque eu vou te falar que, assim, ele é genial justamente porque ele estrutura a história de uma forma que ele nos coloca perdidos ali no meio. Primeiro, ele coloca em nós aquele senso de curiosidade, né? Ele sabe trabalhar a técnica, né, de trazer essa curiosidade. Mas ele nos deixa também sem resposta, né? Essa resposta nunca vai ser dada, tal qual a história lá de Bentinho e Capitu. Você pode ler 1000 vezes e você não vai encontrar. Porque o texto já foi construído com essa finalidade. Não era para ter essa resposta. Era para fazer com que o leitor se posicionasse, mas sempre estivesse em dúvida a respeito do seu próprio posicionamento.
Né? Porque ele nunca, nem ele vai ter certeza, né? E é É. bem interessante que esse conto aqui, Missa do Galo, ele segue essa linha do mistério, né? Da confissão, veja que é muito parecido, né? Essa questão da confissão, de contar o que aconteceu, mostra esse personagem, assim, agora maduro, como aparece lá em Dom Casmurro, contando o que aconteceu no período da adolescência, né? Mas a gente vê que por se tratar do conto aqui, tudo é bem amarradinho, né? A história ela não alonga, não tem capítulos e assim, né? Uma coisa muito longa. Então, por ser conto, ele vai condensar melhor esses acontecimentos. Mas seguindo aqui, o que que vai acontecer? Bem interessante que ele coloca assim, fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. Isso que eu digo, é aquela mulher assim que não chamava atenção. Simples, é. Enfim. E no capítulo que trato, dava para Maometana, aceitaria um harém, veja, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Bem interessante, né? Ele mesmo coloca, Deus me perdoe se a julgo mal. Mas pelo menos era isso que ela demonstrava, era isso que ela aparentava ali no dentro da família, né? Dentro daquele seio ali familiar. E uma parte aqui que eu acho que é importante a gente considerar é que ele faz um juízo de valor, ele trabalha a questão da memória, ele fica lá, né, esperando aquele momento, lendo o romance dos Três Mosqueteiros. Então, a narrativa diz que, enquanto ele já estava ali totalmente inebriado, né, com a história lá dos Três Mosqueteiros, é quando ele escuta o barulho dos passos de Conceição e se espanta, inclusive, com o fato de ela ter ido até a sala e ele achou que ela tinha acordado e ela fica dizendo que não. E ele, inclusive, usa essa mesma referência de santa, de boazinha, que ela jamais diria a ele que foi acordada, né? Até para não ferir ou para magoar ou não chatear, que era perfil dela ser a boazinha, né? Eu sou a boazinha, então eu não me incomodo com nada, né? Todo mundo pode dar na minha cara, pode me chutar, pode fazer o que quiser comigo, eu não reclamo, eu aceito passivamente. Então, é bem esse o perfil que é passado aqui em relação a ela. Quer falar alguma coisa, Laine? Se quiser. Não, pode continuar. Não. Bom, então, ele escutando aquele barulho, ela desce, e aí ele faz uma descrição que diz assim, que vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura, sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro, ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não qual, acordei por acordar. Então, até o final da narrativa, ela continua dizendo, né, mesmo ele perguntando mais uma vez, que tinha sido, que ela tinha um sono realmente leve, que ela tinha, inclusive, o costume de passear pela casa quando perdia o sono, e que não tinha sido nada que ele tivesse feito. Bom, sendo ou não, se ela estava mentindo ou não, ela aproveita aquele momento para conversar. E se a gente for analisar, a conversa era sobre coisas muito fúteis, muito bobas, assim, não tinha nada de, né, fala Que sobre chamasse a quarto. atenção para ele achar que ela estava dando bola, né, para ele. Se falava da mãe, que a mãe também tinha um sono e acabou rindo com ele. Na verdade, ele achou estranho, porque ela era aquela mulher tão sem graça. Veja que ele estava meses ali na casa e de repente ela desce e começa a conversar com ele. Ele vê um outro lado dela que era totalmente diferente da impressão que ele tinha tido, né, do julgamento que ele tinha feito a respeito dela. Embora eu acho que talvez ela tenha percebido um certo clima, e quando ela fala lá que eu preferi que fosse uma santa, talvez ela estivesse reiterando e mostrando para ele, ó, eu sou muito religiosa, não é bem assim a coisa, né? Fique no ar, Talvez, né? talvez, verdade. Que fosse uma santa, prefiro que fosse uma santa. Parece que ela estava querendo, assim, confirmar, né, que era muito religiosa, que era uma mulher idônea, né, dando essa ideia aí para ele. Mas, enfim,
Até porque no dia seguinte, depois dessa conversa, ele diz claramente, né? Ela voltou ao seu comportamento habitual, ou seja, ela volta a ser não, talvez ela nem tenha saído desse comportamento. E ele tenha visto, ele estava lendo um livro de romance, né? De repente ele se pegou assim, envolvido por aquele momento, e só nós dois aqui, né, na sala, e ela levou isso como uma conversa normal, e no outro dia agiu normalmente, mas para ele ela tinha que dar algum indício de que houve uma conversa, né, entre os dois à noite. Agora, o pessoal que está assistindo aqui, vou fazer uma provocação, porque eu gosto de provocar, para fazer o povo falar, pensar aí. Vocês acham que essa questão da aceitação, de fazer de conta que não está entendendo, que não está vendo, que não quer, vamos dizer assim, aborrecer o marido, não é? Acredita vocês acreditam que ainda hoje exista isso, que existe esse tipo de relação conjugal, ou seja, de mulheres que sabem que seus maridos, por exemplo, não, pode ser vice-versa, viu, gente, também. Mas aqui na história, né, é bem aquela posição bem do homem, né, que tem direito, ele pode fazer tudo, a ideia é essa, de acordo com a narrativa, e a mulher ela tem que se resignar, obedecer, né, e ter a sua vida de casada. Pelo menos essa é a ideia aqui do texto. Mas vocês acreditam, por exemplo, com tantas liberdades e é a evolução mesmo da sociedade. Vocês acham que ainda existem mulheres como Conceição, que são resignadas, que aceitam, que fazem de conta que não estão vendo, porque querem ainda permanecer dentro de um casamento, da aparência, que está tudo bem, tudo certo? Ideia e opinião, sim ou não? Se botar um sim ou não, ela já está me respondendo. Existem mulheres ainda hoje que têm esse perfil, esse comportamento parecido com o de Conceição, de ter essa aparência, conservar essa aparência. Fala aí, hoje vocês estão muito caladinhos. Ontem você foi uma tagarela. Eu gostei da tagarela de ontem. Hoje vocês estão muito caladinhos. Poxa, ô rapaz, eu queria tanto sentir nessa tagarelice e hoje estão caladinhos, Mas só eu porque tô eu não muito participei ontem. foi influência de Conceição? O que está ocorrendo? Não é Conceição. Não foi influência de Conceição. Acho que foi mesmo, porque Sara era A mais influência descolada. dela foi. Foi. Sara era mais descolada. Todo mundo ficou assim, ó. Vamos lá, Sara, Sara. Aí chegou a Conceição, muito pura, né, muito Tem sã. um, tem um comentário aqui bem interessante, tem vários, né? Eu achei um interessante aqui. É Mari, né, 31, diz assim: acho que ela era carente, não de um amante, mas de alguém para conversar. Alguém Sim. concorda aqui? Concorda? Ela estava querendo conversar. Tem mais alguém aqui no finalzinho. Acho que ela era carente. Ah, não, esse aqui eu já li. É que meu celular agora deu um tilt aqui. Ainda existe. Já ouvi algumas mulheres que meu marido. Já ouvi de algumas mulheres que meu marido é bom. E se tem outra, desde que não saiba, tudo bem. É, É aquela história do que os olhos não veem, o coração não sente, né? é, Então tá bem parecido com a linha aí de Conceição, viu? Não tá tão diferente não, essa linha. Ó, é, e gente, né? desculpe, gente, é porque a minha tela aqui, ela tinha parado. Por isso que eu não tava vendo o pessoal comentar. Agora que eu tô passando, né? Estão Eu tô vendo. comentando. Desculpe, desculpe, ainda bem que vocês estão comentando, tô vendo agora. Ainda tem outra aqui, diz assim, a história é narrada por um adolescente. É normal que a gente fique inclinado a entender que tivesse um flerte entre os dois. É verdade, eu concordo, viu? Porque o adolescente, ele tem essa, né? Qualquer coisinha, eu olhei pra ele, eita, aquela mulher já tá olhando pra mim, né? Tá olhando diferente. Ele fica sempre achando que há um flerte na história. E interessante que ele olhava os detalhes, né? Que tinha visto que a sandália era preta. Ela pegou Isso. o braço, escorreu aqui, ele viu até as veias azuis do braço da mulher. Menino, ele viu muito detalhe, né? Isso ele viu os Tava... braços, eu vi até as veias azuis do braço de Conceição. Quer dizer, ele estava olhando os mínimos detalhes, como você falou, né? Que ela hidrata a boca, ela passa, né, a língua na boca, ele fica É, olhando todos os detalhes e fica ali naquele magnetismo, como que diz assim, nossa, que mulher. Ele, inclusive, coloca assim,
que ela era uma mulher que era simpática, se tornou linda. Ele disse que ela nem era bonita nem era feia, né? Mas aí ele diz que desse momento de simpática, ela foi top linda. Foi para Isso, linda para ele. Então né? você vê que a maneira como ele passou a vê-la, ela continuou do mesmo jeito, provavelmente. Mas não foi a mudança nela, foi a mudança da visão que Né? ele tem em relação a ela, né? Isso. E isso muda muito. Eu estou vendo aqui, para meu entendimento, esse é, é tendencioso, visto que foi narrado por um personagem novato, Nogueira de apenas 17 anos, interpreta erroneamente uma conversa ao pé da mesa, sim, com a dona da casa que estava fazendo companhia. Eu também penso dessa forma, né? A gente que te conhece, assim, adolescente, é muito provável. Não consegui É, ver uma malícia por parte dela, sendo que todos os detalhes de um possível clima vindo da narrativa dele. Exato. Então, inclusive, meio que já começa se defendendo, né? Quando ele diz que não consegue compreender até hoje. E foi uma coisa que deve tê-lo marcado bastante, né? Porque se ele tinha 17, já tinha passado tantos anos, e ele ainda tinha ficado com esse momento dessa conversa muito presente na memória dele, é porque, com de fato, certeza. foi algo que despertou a atenção. Ele Que achou muito. chamou a atenção dele. Até porque, gente, não era comum uma mulher casada, principalmente, estar sozinha no mesmo ambiente com um homem na ausência de outros olhares ali. Então, isso foi uma coisa muito ousada da parte dela. Né? E ela estava com aquela questão assim, da roupa, que era um roupão, ou seja, ela tinha saído do quarto. Então, tudo isso sugere, pelo menos, ou influencia esse clima de sensualidade. Então, ele, como rapaz, né, de 17 anos, vê uma mulher com 30 anos, mais velha que ele, casada, uma mulher que era praticamente uma planta ali dentro daquela casa, porque ela era santa, era boa, nada reclamava, nada dizia, nada pensava. Chega e começa a conversar com ele de uma maneira natural, como qualquer pessoa conversa. Mas para ele, dentro daquele molde, daquele tradicionalismo, né, daquelas regras ali, de que a mulher que conversasse assim poderia estar tendo alguma intenção, e aí que chega. Porque muitas vezes, quantas vezes, aliás, uma mulher não pode conversar com um homem naturalmente, que ele também já começa a achar que ela só está conversando com ele porque tem algum interesse nele. Por isso que, né, por parte do nosso olhar feminino, a gente consegue perceber que E atualmente, da cabeça dele. Oi, oi. e atualmente já é assim, ainda é assim, né? Imagina naquela época, no século XIX, tudo era diferente, né? A mulher, principalmente uma mulher, está sozinha com um homem conversando, para ele, com certeza, e além da falta de maturidade por parte dele, né? Entendeu? Como foi dito aí, né? Era um garoto e achou que realmente estava. Não vimos malícia nas atitudes dela, mas na narrativa por parte dele. Ele, na verdade, ele deixa a gente, ele constrói o discurso dele, dando a entender que havia mais de uma possibilidade, além do fato de ter sido apenas uma conversa. Isso. Porque quando ele faz essa descrição, aí ele coloca, ele vai colocando essas pistas para a gente de, será que ela não estava tentando seduzi-lo? Ou tentando se mostrar para ele como uma mulher atraente naquela noite? Será que ela não aproveitou ali a ausência das outras pessoas para realmente mostrar quem ela era de fato? Mas aí eu desconfio de todas essas questões que a gente já comentou anteriormente, e principalmente porque tem essa história lá do quadro da Santa que a gente vai chegar um pouquinho agora, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha. Mas tem aqui, ó, mas mesmo assim ele se sentiu atraído, né? Chegando até a perder a sua atenção na missa. É verdade, porque ele que devia acordar o vizinho, mas o vizinho foi que acordou. Foi acordar ele. Verdade. Ele que ficou de acordar, né? Mas perdeu totalmente o horário. O vizinho foi que bateu na janela, a missa do galo, vamos! Né? E ele, vou, né? Tenho que ir. Mas para ele o papo estava muito bom, estava muito interessante. Muito interessante. Ele esqueceu até da missa. E ele que estava tão assim, porque ele achava que a missa do galo, da cidade, era uma coisa assim.
diferente, né? Que ia ser uma coisa mais interessante. Inclusive, eles conversam sobre isso. Ela diz, não, é a mesma coisa aqui no campo. Não tem nada de extraordinário. Quer dizer, se a gente for analisar, a conversa era muito simples, não tinha nada assim de extraordinário. Era uma conversa simples, como a gente conversa com qualquer pessoa. Mas É. ele ficou percebendo essas situações que ela andava, passeava, sentava, tocava na prateleira. Então, todos, olha, é milimetricamente analisado todos os gestos de Conceição. Se a gente for analisar, ele faz isso, ele fica olhando. Se ela tocou em alguma coisa, ele diz, olha, ela tocou assim, ela sentou, ela cruzou a perna, né? Como, talvez como Fátima, deixa eu ver se foi Fátima, a Cristina falou aí, ela como uma boa anfitriã, foi dar uma atenção a ele, né? Viu que ele estava acordado, esperando a missa, o horário da missa, vou dar atenção, já que o meu marido não está, foi para o teatro, passar a noite com a amante, né, na verdade, e foi fazer sala para ele enquanto chegava a hora de ir para a missa. Mas ele já foi vendo outras coisas na situação, né? Exato. A Adriana botou, ela estava gostando de flertar com aquele garoto. Ó, ela já tem a visão de que ela estava ali com a intençãozinha olha, tô aqui. Opa, tô aqui. Conceição também está aqui. Né? Não sou Então, tão sem sal, né? tô. Depois tem aqui, no conto Uns Braços, também acontece uma situação parecida. A Adriana fala aqui. E a Fátima, né? E ela estava com roupão de chinelos macios, creio que insinuante, né? Porque esses elementos, agora veja, essa insinuação é uma insinuação premeditada ou ele viu todos esses elementos como algo sensual, né? A maneira como ele estava olhando ela conversando ali. Ele passou a vê-la Pois de uma é, forma diferente, né? pois é. Então, aqui, a história, Mari colocou, a história é narrada por um adolescente. É normal que a gente fique inclinado a entender que tivesse um flerte entre os dois. Sim, porque é o ponto de vista dele. Se Conceição tivesse narrado, talvez tivesse contado dentro de uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, aqui, a casa era dela. Ela tinha o direito de ir para a sala a hora que quisesse. Ele é quem deveria esperar no quarto o horário de sair. Inclusive, ele fica lá porque ele não queria fazer barulho, né? A narrativa diz que ele não queria acordar as pessoas que já estavam dormindo, porque ele queria ficar nessa sala, porque ficaria mais próxima da porta. E bem interessante que ele diz que a casa ele foi bem detalhista, né? A casa tinha três chaves. Uma chave ficava com o Menezes, uma ficava na casa e essa outra chave ele levaria, né? Ele sairia de casa com essa chave e retornaria com ela. Então, na Para não verdade, acordar ninguém. ela poderia, assim, inclusive ela diz que era costume dela às vezes perder o sono e ficar andando pela casa, né? Eles dormiam bem cedo, né? Tem essa questão também. Então, assim, pode ter sido uma coisa realmente. Ele estava lá esperando, ela estava sem sono, decidiu descer, ficaram lá esperando o tempo passar, conversando, e ele ficou lá, né? Achando que ela era a pop linda, que até então ela era considerada, meu Deus, a simpática, né? Chamou a pessoa de simpática, já foi, né? Ele já ficou pausado com ela, porque a mulher não era Já nem bonita nem feia, era simpática, e depois era se linda, linda. tornou linda, Nossa, atraente. foi pra alto falão a mulher de repente. E depois, É, Mari diz aí, o último comentário, né? Era uma. Ah, não, desculpa, eu estava lendo o penúltimo. Era um do campo, vinham de cidades, ou melhor, de realidades diferentes, né? Um era do campo e o outro da cidade. Realmente, ainda há hoje, né, essa diferença, que às vezes quando a gente está no campo, tem uma forma de ver as coisas e o pessoal da cidade é mais livre, né? Tem uma visão mais aberta. É, isso, isso. mas E assim, eu continua. acho que até por questão de idade dele, eu vou dizer que no campo ou na cidade, eu acredito que meninos nessa idade poderiam sim ter essa visão. Acho que até hoje, viu, gente? Acho que até hoje, né? Independente de onde esteja, né?
De repente ele está ali sozinho, estava lendo o romance lá, Os Três Mosqueteiros, esperando não sei o quê, né? Provavelmente ele era um menino ainda ingênuo, dá essa ideia de que ele era muito ainda imaturo, né? Dá essa ideia, pelo menos no texto, me passa essa impressão, é tudo impressão, né, que a gente vai tendo. Não era aquele rapaz descolado que já era acostumado a sair, tanto que ele nem tinha entendido a história do teatro, só depois é que ele percebeu o que significava Isso, a história do isso. teatro. Quer dizer, mostra que ele era bem, assim, ingênuo ainda, ele não tinha aquela vivência, né, de um homem que já estivesse no mundo, como o Menezes, por exemplo, já estava aprontando, né, usando e abusando. Ele não, ele era mais ingênuo. Então, aquela atenção que ela deu, e ele ficou encantado e começou a perceber aqueles detalhes, ele pode ter criado realmente na cabeça dele aquela sensação de que ela estava correspondendo de alguma forma a um clima entre os dois. Mas pode ter sido só realmente coisa da cabeça dele. E Não? interessante que foi uma conversa de pouco tempo, né? E ficou marcado para o resto da vida, para É, ele, né? Foi uma coisa que exatamente. ficou, que marcou muito. Aquela mulher sem sal que se tornou uma mulher linda, atraente para ele, que deu a atenção que ele estava precisando naquele momento, talvez, né? Se apaixonou. Exato. Ficou na E memória dele. Mário colocou ela a hora traída e todos sabiam disso. Deveria ser um saco para ela querer fazer amigo e esse tema vir à tona. Cíntia, oh, boa noite, Cíntia. Você está aqui também. Ainda existe, Cíntia colocou, ainda existe. Já ouvi de algumas mulheres que meu marido é bom e se tem outra desde que eu não saiba. Ah, que tu falasse, né? Tudo Sim, bem. Exatamente. É bem Conceição, por isso que eu disse que é bem Conceição de ser, né? Esse princípio. bem Conceição. E Mari colocou, existem muitas concessões nessa vida, não só em casamento. É verdade, né? Aquela pessoa que é a dita boazinha, se fala muito, né? A pessoa que é muito boazinha só leva lapada no mundo, porque Oh, Jesus. atende a todas as necessidades dos outros, nunca consegue olhar para si. Claro que dentro daquele contexto, né, desse universo do século XIX, que é bem colocado aqui no texto, não existia uma escapatória. A mulher, ela realmente estava presa dentro desse sistema. Primeiro, que ela já era criada para isso. As que ousavam pensar diferente, ou ia para o convento, ou ia ser trancada dentro de um manicômio, porque os castigos eram severos. Ou então ela ia morrer mesmo, porque os próprios pais, inclusive, com essas mulheres rebeldes, eles matavam. Ou seja, para a É, família não entrar em desonra, né? Então, assim, era uma situação muito difícil, muito opressora. Então, hoje a gente, graças a Deus, tem mais liberdade e ainda vive, né, algumas limitações, né, por essa questão do preconceito. Imagine naquele período em que a mulher era nada, ela simplesmente não existia, não tinha voz. Acho que verdade. Machado de Assis, ele foi, assim, genial, porque, mais uma vez, ele coloca, olha, essa mulher dentro da sociedade, ela não tem voz, ela não tem vez, ela não representa nada. Ela tem que acatar, aceitar e viver de acordo com esses padrões que foram impostos a ela. Então, ela não tinha liberdade. Essa que é a questão. Então, quando ela fala essa parte assim, ela acabou aceitando, é praticamente como eu não tenho o que fazer. Como aconteceu lá no conto de ontem, né? Eu não vou nem lutar, porque eu sei que não tem como sair dessa situação. Vou acatar mesmo, né? E olha, olha, até hoje, eu fiquei com tanta raiva daquele conto. Eu fiquei, né? Naquele finalzinho, porque, ô homem, olha, eu fiquei com tanta raiva desse. Ô homem terrível, meu Deus, que homem terrível aquele. De dizer que ele tinha casado com um pombo. Já pensou? Que cínico. É, Meu não Deus, é de um não cinismo era nada, terrível. era pomba. É Meu, uma olha, palma. terrível. É uma águia, uma águia. Hoje em dia, é muito provável que ele fosse depenado, né? Se ele fosse dizer um negócio desse depois. Com Mas, certeza. naquela época, né? Eu vou aceitar, não tem o que fazer. Tem Pois outro é. comentário aqui, existem muitas concessões, já falei, né? Aí foi o pessoal que entrou. Fica imaginando a Conceição lendo o conto, mas eu estava coçando o pulso. É, Cidinha colocou, com certeza, muitas mulheres preferem se calar, se fazem de cegas para manter seu casamento, lares sem nenhuma felicidade. É verdade. Ela estava na dela, fazendo sala, sendo uma boa anfitriã, Mari coloca.
e depois aqui foram pessoas que foram entrando. É verdade, pessoal, assim, isso é que é o interessante do texto, né, do texto literário, que ele nos dá essa liberdade para interpretar da forma que a gente entende que existe uma coerência dentro do texto. Então, como esse texto de Machado de Assis já foi feito com esta finalidade. Essa que é a questão. Ele foi estruturado para nos causar essas possibilidades de interpretação. Então, se ele quisesse ter dito de uma forma sucinta, objetiva, que, de fato, houver acontecido ali naquele momento um flerte entre os dois, ele teria feito. E a gente não teria dúvida nenhuma, aconteceu. É, Ou poderia ter feito de uma situação que mostrasse que ela se foi uma mulher que teve uma oportunidade, né, de ter uma liberdade de conversar. Ele poderia também ter dado essa inclinação, mas não. Toda a composição e até narrador, gente, o narrador em primeira pessoa é muito comum esse tipo de coisa acontecer, de ficar essa dubiedade, né? Porque ele vai contando e nem ele mesmo tem muita certeza. Então, quando ele mesmo não tem certeza, ele também nos coloca em dúvida. Será que foi? Né? é. Então, é, Deixa aquele sentimento de poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ou, como você disse, será que aconteceu e não foi contado, né? o Não que a gente foi pode exposto. fazer? Você tem a sua impressão, por exemplo, tem várias pessoas aqui que eu observei que pensam que foi coisa da cabeça dele, que não existiu nenhum clima ali, mas que ele interpretou dessa forma. A maioria dentro dessa perspectiva. Agora, algumas pessoas aqui também vi que pensam que sim, ela se insinuou. Existe certo e errado nesse princípio? Não, gente, porque o texto aqui, ele abre esse leque, entendeu? Então, a gente não pode dizer nem que uma realidade aqui é uma sentença, foi isso, nem pode marcar e dizer que foi aquilo. O texto foi construído para causar dúvida. Então, Isso, qual é a concordo. resposta correta em relação à interpretação do texto? A resposta correta é que o narrador, em primeira pessoa, conta fatos que ele mesmo duvida, então ele coloca uma interrogação bem grande aqui para a gente, e ele pode ter, né? Pode ter, isso é possibilidade, é hipótese, pode ter acontecido, mas também pode não ter acontecido. O correto é a gente conseguir perceber, dentro dessa construção, que existe uma ambiguidade, que existe uma situação que pode ter sido ou não. É isso que a gente, né? A inferência vem vindo. Lá, lá no início, ele mesmo diz assim: nunca pude entender uma conversação que tive com uma senhora há muito tempo, né, há muitos anos atrás. Então, ele mesmo, desde o início, já estava mostrando isso, que nem ele mesmo pôde entender essa conversa. Se foi, se não foi, se deixou assim. Como Uhum. a Andresa disse, aquele leque deixou aberto as sugestões. O que você entendeu? Houve ou não houve? Com base nisso, eu não posso, assim, ser categórica. Eu posso ter, sim, minha interpretação, mas se me fosse feita uma pergunta a respeito de se houve ou não houve, eu posso dizer que pode ter acontecido ou não, de acordo com a estruturação do texto, né? Ele abre essas possibilidades. Então, a gente tem esse senso crítico de analisar o texto, de sim ter o nosso posicionamento, mas de que, como o texto dá margem a isso, a gente também saber explicar que pode ter sido ou não, mas com base em tais e tais elementos, eu, na minha interpretação, acredito que não, ou acredito que sim. Tá bom? A Isso. gente entender bem como é que acontece aqui. E aquela parte Ótimo. também que ela disse que era velha, quando ele diz assim, eu não pendendo uma noite, no outro dia, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono, mas também estou ficando velha. Ela diz, né? Que velho o quê, dona Conceição? Né? Que Então, velho. ela diz, tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. Mas assim, ela pode ficar até ficar feliz mesmo, né? Porque ela já estava lá com 30 anos, na cabeça dela, de fato, ela já estava ficando velha, e o rapaz disse que velho o quê? Ele bem mais novo do que ela dizer isso, que ela não estava velha, então não pode ter ficado, por que não? Lisonjeada, feliz, né? Ele é que achou que já estava apaixonada, não tem nada a ver. Ela pode ter ficado só feliz. Já entendeu dessa forma, né?
E a Exato. outra parte que eu marquei foi, não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente. Eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderia supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. Às vezes eram tão azuis que, apesar de pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. O negócio Nossa, foi sério, ele estava muito, muito concentrado na metade dos braços que ele conseguiu ver, né? Ou ela era muito branca, que ele nossa, conseguia ver. conseguiu até contar, o negócio tá sério aqui, viu? E essa questão da proximidade aparece quando diz assim, e não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras, né? Eles estavam mais próximos, teve um momento que eles estavam próximos, eles tão próximos ficaram as nossas caras. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé. Então, toda essa movimentação dela fez com que ele tivesse essa impressão de que ela estava se insinuando. Essa é que é a verdade, né? Pelo menos ele teve essa impressão. Já aqui embaixo, ó, diz assim, há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas. Olha ele de novo colocando essa dúvida aqui. Há impressões dessa noite, né? Olha, impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Ele não tem muita certeza realmente que se foi aquilo ou não, né? Contradigo-me, atrapalhando-me. Uma das, uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, aqui, ó, ficou linda, ficou lindíssima. Com os braços cruzados, eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentada. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Olha, ele conseguiu ver até o arrepio. Ah, o arrepio de frio, voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé. Falou de suas gravuras que pendiam da parede. Então, toda essa ambientação, essa movimentação, né, pegou no ombro do menino, né? Se a gente vê por uma perspectiva sensual, parece que ela estava se insinuando. Mas se a gente vê que, de repente, ela só tocou no ombro do menino e nada mais, pode ter sido nada. Os comentários aqui, Mari diz assim: ela era muito boazinha, por que ela iria se abrir logo para ele? Adriana diz: Conceição, ao perceber que estava despertando um certo interesse daquele garoto, sentiu-se envaidecida e pode ser que ela realmente se insinuava para ele. Fátima diz: Eu acredito que não, pois depois que ela ficou viúva, onde poderiam ficar juntos, né? Ela acabou casando com o escrevente Do do marido, marido, né? do marido Isso, falecido. do marido falecido, verdade, viu? Fica muita coisa aí no ar, mas talvez ela não tenha tido a oportunidade, o contato dele, né? Ele já estava distante, não sei. Assim, mesmo que ela tivesse tido uma vontade assim, de dar uma paquerada ali com o Nogueira, vamos colocar aqui, minha gente. Ela era uma mulher de 30 anos, uma mulher que tinha ficado viúva. Ela não ia casar com um rapaz de 17 sem posses. Pois é, Ela ia, o casamento no século XIX era um casamento com uma carreira. A mulher é. casava para poder ter posses e Bem, ter viver ali dentro de uma segurança que o homem isso. proporcionava a ela. Então, um rapaz muito jovem como ele não seria o tipo ideal para que ela pudesse viver dentro desses moldes. Talvez só um flerte, né? Um Gente, não, momento, mas para se casar, não. O casamento com um jovem não lhe traria benefício algum. exato. Então, assim, quando o marido morre, coloca lá no finalzinho que ele morre, ela imediatamente faz o quê? O que é que ela tinha que fazer? Casar. Né? Era manter-se segura. Isso. Né? O casamento é aquela coisa. Por isso que era muito comum essa coisa do. Era muito raro ter um casamento por amor.
era É. pautado realmente num contrato, numa questão comercial. Eu vou casar porque eu preciso ter um teto, comida e ter uma vida de casada. Só. E nada mais. Eu Por preciso ter filhos, conveniência. eu preciso ter filhos, porque a mulher, se não pudesse ter filhos, já era um escândalo também, uma grande É, confusão. isso. Então, existe uma série de amarras ali. E quando a gente pensa na perspectiva atual da gente, a gente até é mais fácil para a gente pensar, dizer, não, eu faria assim, eu fazia assim. Agora, mas será que se a gente tivesse nascido lá em 1873, por exemplo, 72, a gente não teria não teríamos os nossos receios ou não seríamos essas mulheres que poderíamos até querer voar, né, como no caso de Sara, Mas, mas seríamos ali tolhidas por essa visão, né? Essa sociedade totalmente fechada nesse molde aqui, escravizando e dizendo, não, tem que ser assim, você nasceu para isso e você não é nada. Porque mulher, gente, mulher, durante muito tempo, não era nada, nem na Constituição, mulher não podia nem votar. Em pleno século XX, mulher não podia nem votar. Então, daí a gente tira a visão que se tinha da mulher e também como ela se via, porque ela foi ensinada e foi cuidada acreditando que o certo era assim. Como isso. Conceição acreditava que era certo e direito que o marido tivesse um amante. De onde vêm essas ideias? De toda uma construção, de uma educação que está ali cerceando, que está ali te privando de ter liberdade. Então, a gente, quando coloca dentro do contexto, né, como eu falei na primeira live lá, gente, lê o texto no seu tempo. Aí a gente começa a entender porque as coisas funcionam. Agora, o que é que tem de interessante? Machado de Assis, ele é aquele que reage, né? Se a gente for analisar, por que ele trouxe à tona essas situações? Porque ele queria criticar, ele queria fazer refletir, já no tempo dele. E essas coisas são atuais porque a gente consegue perceber que, apesar de tantos anos atrás isso ter sido escrito e ter sido refletido em um determinado tempo, ainda existem resquícios desses comportamentos em pleno século XXI. É onde vem a nossa visão crítica, né? Quando a gente consegue estabelecer uma relação entre um texto com a nossa realidade, né? Atual. Agora, do nosso presente, da nossa atualidade. Aí sim, funciona, porque a gente começa a ver que tem correspondências, né? E com certeza existem escritores contemporâneos que devem estar escrevendo também textos em que rebatem essa situação. Daqui a 200 anos estão lendo os textos de hoje e provavelmente percebendo que ainda existem muitas ligações entre o tempo de hoje com o que será no futuro. É a questão de natureza humana mesmo, né? Que é tratada aí pelo autor. E já no finalzinho, eu acho interessante, porque ela chama o Menezes de Chiquinho. Eu achei tão engraçado essa parte. Que ele diz assim: esses quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Aí ele diz: Chiquinho era o marido, que é Menezes. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra, não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres, vulgares ambos. Naquele tempo, não me pareciam feios. E é interessante porque ele só recorda de um dos quadros, que é justamente o quadro da Cleópatra, né, que tem a imagem da Cleópatra. E uma outra relação é que ele diz que era o quadro representava o negócio dele. É interessante isso, né? Ele vincular a essa questão do negócio e colocar essa ideia da Cleópatra. E aí ele diz, são bonitos. Disse eu, bonitos são, mas estão manchados. Ela faz uma crítica aí, né? E ele diz assim, e depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Ela diz. Voltou agora. Bonitos são, mas estão manchados, né? Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. Aí ele diz, de barbeiro, a senhora nunca foi à casa de barbeiro. Veja, a mulher não podia nem estar em ambientes que eram masculinos. Uma mulher não iria para um salão, né, de homens. E ela disse, mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Aí ela coloca, em casa de família, que não acho próprio. Que não acho próprio. Ou seja,
ele aqui dá esse toque falando sobre Menezes, né? Ou seja, se era o negócio dele, é porque a ambição, a visão, o desejo de Menezes era muito focado na mulher, né? A Cleópatra traz essa ideia de sensualidade, de mulher Isso, misteriosa, né? Ela achava isso. impróprio ter aquela foto dentro da casa dela. Para ela tinha que ser santa, porque a casa é vista como extensão do divino. Essa é a visão, né? A casa Sagrado, né? é consagrada e ela se via como até, era vista, né? Como uma pessoa boa, santa, provavelmente muito religiosa, e alguma coisa nesse sentido. Mas o que que a gente vê aqui? Que essa correspondência, quando ele coloca que era o negócio de Menezes, é que Menezes não estava nem um pouco preocupado com essas questões morais, essas questões religiosas, né? Ele estava focado na questão da sedução, da mulher, do desejo. Era o negócio de Menezes. E ela achava que era impróprio ter essa foto dentro da casa dela. Que era uma foto mais adequada para estar no barbeiro, onde os homens pudessem admirar uma mulher. Provavelmente, como é que era essa foto, né, de Cleópatra? Provavelmente ela estava com uma roupa ou uma posição mais sensual que ela achava que era inadequada para estar ali. Provavelmente. E o rapaz só lembra desse quadro. A gente vincula essa lembrança a toda a atmosfera de sensualidade que ele coloca na cabeça dele, que tinha acontecido ali entre ele e Conceição. Então, as coisas elas vão se linkando ali dentro, né, do texto. Justamente. Ele só vai lembrar da parte sensual, né, da sensualidade e, lógico, tudo que ele construiu, a narrativa dele é mais voltada para o que ele estava sentindo naquele momento, durante aquela conversa. E, na verdade, como foi dito aí desde o início, o pessoal comentando também, talvez ele estivesse vendo algo demais, né? Ou Tá. não. Ou não. E assim, gente, já finalizando, é quando ele percebe que o rapaz começa a bater, ele quer, acabou ali o clima, quer acabar com o clima do rapaz, né? E ele O fica, vizinho foi o é, estraga-prazeres. às vezes. E ele, o vizinho, quando chama, ela é quem fica dizendo para o menino, vá, ele tá te chamando. Ela é quem fica dando essa indicação para ele, meu filho, Isso. levanta, vai embora, né? Você vai ficar aqui o tempo todo papiando comigo. E é quando ele levanta e vai. E no outro dia ele diz que ela continua, volta a ser aquela mulher de antes, moderada, pacata, sem grandes conversas, né? Como se Que nada, se nenhuma conversa tivesse acontecido na noite anterior. exatamente. E no final a gente vê que tem a parte de que o marido morre, né? Que teve apoplexia, que na verdade é um derrame cerebral, né? No mais popular, me dizendo, e que ela casa novamente, né? Que é Isso. a história finaliza dessa forma. Então, tem aqui um comentário de Mari, que assim, é engraçado que o narrador nem suspeitou que o marido tinha um amante. Precisou alguém apontar isso para ele, mas ele achou que a esposa tinha a mesma índole. Aí depois tem. Ah, o pessoal riu do comentário, tá. Então, assim, gente, esse conto aqui, mais uma vez, ele ressalta essa figura, essa questão da opressão, de um comportamento feminino, traz essa dúvida, né, esse mistério que nos envolve, nos deixa aqui, claro, criando nossas interpretações, mas também dando, vamos dizer assim, espaço, né, para esse entendimento que existe uma dubiedade muito presente no texto. Então, tu tem mais alguma coisa para falar a respeito, Elaine, do conto em si? Depois eu já vou Não, começar a eu dar um acredito detalhe. que tudo foi abordado, né? Desde o tempo, a narrativa, os personagens. É, acredito que foi tudo contemplado aí nessa análise. Então, ok. Então, gente, só lembrando que após a gente finalizar aqui a live, eu vou deixar o PDF no grupo com o resumo, a análise desse conto, né? Que é o Missa do Galo. Lembrando que vou deixar de novo o postzinho para vocês marcarem. Vanessa, Adriana, me marcaram a gente, eu vi que colocou lá, que tá na terceira, que eu estou botando, eu faço parte, né? Hoje eu vou dar o post para a Ótimo. terceira live.
uma terceira live. Olha, e naquele dia eu até acabei concordando, mas não, o meu Instagram é Lima underline Elaine 1, que tava Elaine 1 só, né? Lima underline Elaine 1. Ah, tá bom. Tá certo. Eu não estou conseguindo postar no meu perfil. Estou tentando, mas só se eu baixar o vídeo para Uhum, repostar. entendi. É, eu vou. Então, gente, eu vou deixar o PDF, vou deixar o postzinho, marquem a gente nas redes sociais. Ó, Live Trade, vocês têm que se orgulhar. Os fortes vão chegar até a Ó, sétima. Os fortes isso. vão chegar até a sétima. Então, a gente está na Live 3. Marquem a gente para a gente trocar mesmo, assim, que está participando, para incentivar outras pessoas a E participarem que, também do desafio. Ainda tem umas 4 lives aí na frente. Então, isso, ainda tem muita coisa. curtam, compartilhem, fiquem à vontade, marquem a gente, viu? Pode ficar à vontade. Quanto mais compartilhamento, mais visualizações e mais curtidas, com certeza. Então, assim, quero agradecer demais para vocês. Amanhã eu vou colocar no YouTube, tá bom? E eu coloco no grupo avisando e dou o link para vocês também. Pessoal que não está no grupo, pode entrar ainda, é só pegar o link, tem o link na bio, é só clicar e entrar, ou nos pedir pelo direct, que eu envio pelo direct, tá bom? E assim, agradecer de todo o coração vocês estarem aqui conosco. Amei a participação hoje também. Foi bem legal vocês trocando ideias, conversando com a gente. Esse é o intuito, o Ó, objetivo do desafio. Sumaré, São Paulo, pessoal, aí tem de Vanice também, da Vila Maria, São Paulo, minha irmã tá assistindo aí. Agora que Fique eu tô amor. entendendo. Exatamente. Beijo, lindona. Vou pôr meu filho para dormir. Tá certo. É a Alexandra. Conceição, ao perceber que estava despertando um certo interesse daquele garoto, sentiu-se envaidecida. E pode ser que ela realmente se insinuava para ele. Sim. Eu acredito que não, pois depois que ficou viúva, onde poderia. Ah, poderiam ficar juntos, sim, quando a gente viu. Exatamente. Sim, gente, são as várias possibilidades, né? O texto nos abrindo aqui, nos deixando aqui, nessa atmosfera do mistério. O que será que aconteceu? Parabéns, Machado de Assis, depois de tantos anos, você nos pega ainda aqui, em pleno século XXI, estudando seus textos. E Pois assim, é, aprendendo e vendo o quanto realmente o texto literário ele tem muito a nos oferecer, a agregar pra bastante. gente. Então, assim, pessoal, muito obrigada. Amanhã, 20 horas, todo mundo aqui de novo para a gente ir para a nossa quarta live do desafio. Amanhã vai ser o alienista. É um texto mais longo. A gente vai organizar de modo que não fique muito longa a live da gente, para não ficar muito cansativo. Mas também bem interessante esse conto. Tá bom? Então, Tem, ó. tem alguém aí dizendo quero entrar, talvez não tenha ouvido. Olha, tem no perfil de Andresa na bio, né, o link. Temos um grupo no WhatsApp e outro no Telegram. Fiquem à vontade para entrar. E você que quer entrar, pode me enviar um direct. Eu mando o link direto para o seu direct e você entra, tá bom? Que fica mais Isso. rápido, tá bom? Com ela, comigo também, fiquem à vontade, viu? Bom, gente, beijo para vocês. Obrigada, ela de parceria aí, ó. A gente junta aí até o final do desafio. Se Deus quiser. E até amanhã, gente. 20 anos aguardando vocês de novo com mais um conto. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.